Filme bastante interessante sobre o 11 de setembro está na Netflix, chamado Quanto Vale. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo. Fica aí. Vamos falar desse filme que fala sobre o 11 de setembro. Mais um filme sobre o 11 de setembro, sobre o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. É um filme bastante interessante, com um elenco muito bom e fala sobre um processo até então não mostrado e que traz um novo prisma sobre ele. Eu achei bem legal, eu vou falar sobre ele aqui para vocês. Mas antes, você já sabe que eu vou pedir aquele like nesse vídeo, que é bastante importante. Também vou pedir para que você se inscreva no canal, que é bem importante também. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, ative as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Isso é muito importante, então dá o like e se inscreve no canal, porque ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Então vamos falar desse filme que fala sobre um período o mais traumático da história americana, provavelmente, e que esse ano de 2021 fez 20 anos, e por isso mesmo uma nova leva de filmes e minisséries e séries e documentários resgata esse período, porque foi algo muito impactante, e de lá para cá, inúmeros, dezenas de filmes e séries e documentários foram feitos sobre esse ataque terrorista às Torres Gêmeas, né? E aí, como esse ano fez 20 anos desse acontecido, então isso meio que renovou, né, essa discussão toda. Lembro inclusive que agora no dia 11, né, nas redes sociais, Facebook, Twitter, a pergunta mais feita era: onde você estava no dia 11 de setembro, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, né? E aí esse assunto ficou mais requentado, né? Um assunto que sempre foi bastante falado, né? Porque foi algo muito impactante, muito sério, muito traumático para os Estados Unidos. E esse filme, Quanto Vale, fala sobre um fundo criado, né, aprovado por uma lei no Congresso, que tratou de como ressarcir, minimizar os prejuízos causados pelas mortes das pessoas que estiveram no World Trade Center e que foram afetadas, né? Assim, como compensar as famílias das vítimas do atentado. E aí nós temos a trama centrada em dois personagens muito interessantes, interpretados por atores ótimos. Então a gente tem o personagem interpretado pelo Michael Keaton, o Ken Feinberg, e na outra ponta a gente tem o incrível e talentosíssimo Stanley Tucci interpretando o Charles Wolfe. Então, o Michael Keaton, um advogado muito prestigiado, ele se oferece para liderar esse grupo de estudos que acaba elaborando esse fundo e determinando os valores a serem pagos como indenização. E do outro lado, a gente tem lá o Stanley Tucci, né, que interpreta o Charles Wolfe, que contesta isso e junto com algumas famílias está mais interessado em outros aspectos. E é sobre isso que o filme trata. O filme trata do reconhecimento, da complexidade do que foi aquele acontecido e de mostrar o impacto nas vidas de cada uma das pessoas, né? O filme mostra ali que são 7.000 famílias que foram vítimas desse atentado. E aí o filme vai, ao longo do período dele de exibição, mostrando essa mudança de visão do personagem do Michael Keaton, né? O Ken Feinberg, de deixar de ver as pessoas como meros números numa estatística, numa tabela, numa planilha que deve ser compensada de acordo com seu valor social. Então a gente tem muito claramente isso no filme, as reuniões que são marcadas e discutidas, né? Cada grupo de pessoas, de acordo com o seu grupo social, é tratada de uma forma diferente. Então as pessoas socialmente que ocupavam ali funções menores, né? Por exemplo, as pessoas que trabalhavam na limpeza, os zeladores, tinham uma visão assim, de pagar bem menos do que, por exemplo, os grandes empresários que foram mortos nesse ataque. Então o filme ele vai humanizando essa questão e mostrando que a questão não era financeira apenas, que tudo devia ser visto com uma visão mais humanística das coisas, né? De se tratar de dar atenção às pessoas e às famílias que elas mereciam ter, assim, de serem ouvidas, de terem a sua história com mais atenção, vista pelos governos, pelos advogados e tudo isso. E esse enfoque é interessante, né? É mais um enfoque interessante porque desde 2001, entre essas dezenas de filmes, séries e documentárias, a gente teve vários enfoques diferentes. A gente teve um enfoque
por exemplo, dos órgãos de repressão do governo. Então muitos e muitos filmes sobre a CIA, sobre o FBI, sobre a perseguição de novas células terroristas, sobre o combate ao terrorismo depois do 11 de setembro, sobre a perseguição ao Bin Laden. Teve outros filmes que focaram sobre o impacto nas famílias, mas de um ponto de vista mais de sentimento, de perda. Houve filmes que focaram no trabalho daquele dia dos bombeiros, de resgatar as famílias. Houve filmes que focaram nos voos, nos passageiros do voo e como eles reagiram, né? Tem até aquele do voo 93, que não chegou a atingir nenhum alvo porque os passageiros se rebelaram e evitaram que isso acontecesse. É um filme bem interessante. Então nós tivemos muitos e muitos filmes, séries. A gente teve inclusive o Michael Moore, que lançou o Fahrenheit 11 de setembro, que ganhou o Oscar. Então a gente teve muitos e muitos produtos cinematográficos de entretenimento para mostrar os vários ângulos desse atentado, e esse é um ângulo novo, bem interessante, que mostra realmente como foi feita essa tratativa de indenizar as famílias. Foi algo que nunca foi feito antes nos Estados Unidos e foi algo que gerou aí um impacto bem interessante e positivo sobre isso. Se não me engano, no final do filme mostra que foram mais de 7 bilhões de dólares em indenizações para essas 7 mil famílias, e apenas das 7 mil, apenas 94 não quiseram fazer o acordo e processaram a parte. Então foi algo bem sucedido, mas que teve todo esse processo, durou 2 anos, né? Era o tempo limite para eles fazerem esses acordos, e eles conseguiram cumprir, porque eles passaram de algo meramente burocrático, estatístico e numérico para uma questão realmente mais de se lidar com vidas humanas e os traumas que foram deixados por esse atentado. Então é um filme bem interessante. É um ritmo próprio dele, é bem legal, você tem que assistir com calma, é bem interessante. As atuações, como eu falei, são incríveis. O Michael Keaton tá incrível no papel do Ken Feinberg, ele que é o principal ator do filme, mas o Stanley Tucci também está muito bem. A gente tem também a Amy Ryan, que está excelente, ela faz uma advogada assistente do Ken Feinberg, que é o Michael Keaton, também está muito bem, e tem um elenco em volta dando um suporte bem interessante. É um filme bem legal, é um filme bem sentimental, que tem esse realmente objetivo de trazer para o aspecto mais pessoal de cada uma das vítimas e os dramas e as complexidades envolvidas nessa questão. Então é um filme bem legal, eu recomendo, acho que você vai gostar, e é um filme que traz no seu cerne a questão de quanto vale realmente a vida. O título do filme é essa pergunta, né? Quanto vale, né? Quanto vale uma vida humana? Como ela é precificada? Através daquilo que você faz, da sua importância individual. Além disso, que valor ela teria, independente do valor social que você pode ter? Esse filme traz essa questão bem interessante, né? E como isso é precificado a partir de uma tabela, a partir daquilo que você poderia dar de lucro, aquilo que você teria a receber a partir do seu salário. Então, essa questão começa no filme ser mostrado isso, parte disso. E aí depois a gente vê que o importante não é o valor financeiro. A sua vida vale mais do que isso, e ela tem que ser tratada com um pouco mais de respeito e cuidado diante de um trauma tão grande quanto o 11 de setembro. Então é uma reflexão interessante, é um filme muito bem produzido, muito bem dirigido. Eu acho que você vai gostar, tá bom? Como eu acho que você vai gostar também de dar o like nesse vídeo, que é importantíssimo. Se inscreva no canal, dá essa ajuda, ative as notificações para quando sair mais vídeos e compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então não esquece, dá o like e se inscreve no canal. Logo mais tem mais vídeos para você sobre mais filmes e séries. Então fica por aí que logo mais tem mais, tá bom? Tchau!